Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez nós nos reunimos para estudarmos o livro de Abacuque. Nós temos feito isso já há algumas semanas e lá no primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, nós vimos que o povo de Israel estava vivendo de maneira totalmente contrária à palavra de Deus, muita violência, muita idolatria, muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E Abacuque, um profeta de Deus, ele olha para a sua geração e fica indignado com aquelas atitudes do povo. E o que ele faz, como sendo um homem de Deus, ele vai diretamente ao Senhor e faz algumas perguntas muito pertinentes, obviamente, mas que deflagram uma ação da parte de Deus, da qual ele, Abacuque, não esperava. Então, no primeiro capítulo, nós vimos que o profeta diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? O profeta Abacuque estava falando para Deus: olha, Senhor, eu estou clamando, mas eu não vejo uma ação concreta, direta do Senhor para rechaçar, para repelir, para combater esse mau comportamento do povo. Então Deus, no versículo 5 do capítulo 1, Deus responde a oração do profeta e diz: olha, eu vou levantar os babilônios, que é uma nação cruel, impetuosa, eles marcham sobre a terra e vão destruindo por onde passam. Eles virão e irão conquistar essa terra e irão levar cativos as pessoas de Israel. E Abacuque, obviamente, ele fica surpreso com a maneira de Deus fazer as coisas, ou da maneira que Deus iria conduzir aquela situação. E ali o Abacuque diz: olha, mas o Senhor é santo, como o Senhor vai usar um instrumento tão horrível quanto os babilônios? Como o Senhor vai permitir que eles, um povo ímpio, muito até pior do que o próprio povo de Israel naquele momento, para que se cumpra a sua vontade? Então, Abacuque, de maneira até contundente e um pouco voluntariosa, ele se dirige a Deus e diz: olha, mas o Senhor vai tolerar esse comportamento dos babilônios sobre o seu próprio povo, um povo que fez sim coisas erradas, mas a punição que receberá justamente dos babilônios é severa demais. Então Abacuque transparece que Deus exagerou ou iria exagerar se utilizando dos babilônios. Nós vimos recentemente que Abacuque, depois de se queixar, ele assume uma posição de sentinela, ele aguarda a resposta do Senhor acerca de suas colocações. Aguarda de uma maneira preocupada até, porque sabia que tinha ido longe demais na maneira de questionar a Deus quanto os meios do propósito do Senhor em fazer a justiça naquele momento. E ali ele aguarda a resposta de Deus, temendo até uma resposta dura pela parte do Senhor. Mas semana passada nós vimos que a resposta do Senhor, mais uma vez, pega o profeta desprevenido, digamos assim, pois ele esperava uma resposta dura do Senhor e, na verdade, Deus ele traz uma revelação de esperança para o povo de Deus. Uma esperança que não iria se cumprir imediatamente, mas de maneira escatológica, traria uma segurança, garantiria sim que o Senhor ouviu a oração do profeta e do povo, e ali Deus iria responder àquele povo ímpio, os babilônios, de maneira adequada, mas no tempo de Deus, não no tempo do profeta, não no tempo nosso.
E nós vimos que nós temos muito de Abacuque, nós olhamos para a sociedade, para a civilização, nós olhamos para a própria cristandade e ficamos abismados com o comportamento de muitos pseudo-cristãos. Nós também olhamos para a sociedade que não conhece o Senhor Deus e ficamos arrepiados, assustados com o nível da maldade, a capacidade do ser humano em fazer o mal para o seu semelhante. E a nossa oração é a mesma de Abacuque: Senhor, por que permites, por que toleras o mal, por que não vem o auxílio imediatamente, extirpa totalmente essas pessoas que fazem o mal. Nós temos que tomar cuidado para não incorrermos no risco de sermos irreverentes para com o Senhor Deus, mas por outro lado nós temos a tranquilidade, a paz no coração de saber que nós temos livre acesso a Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e por isso nós podemos falar diretamente com Deus, e o Espírito Santo que habita em nosso coração, ele transforma as nossas orações, até mesmo aquelas mais bobas, aquelas mais insignificantes, e ali ele leva ao Senhor como gemidos inexprimíveis, e nós somos entendidos pelo Senhor Deus. Esse é um pequeno resumo do que temos visto até aqui em Abacuque. E eu acho conveniente agora pedir para você, se você puder, abaixar a tua cabeça, fechar seus olhos, para fazermos uma oração pedindo a direção, a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, pois mais um dia de vida o Senhor nos concedeu e o Senhor tem nos ajudado até aqui. Não temos tudo o que queremos, mas o Senhor tem nos abençoado com muito mais do que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que cada dia que vivemos, cada minuto é uma dádiva, um presente do Senhor a cada um de nós. Por isso, nos conceda sabedoria para que vivamos dignamente e possamos aproveitar essa vida para honrar e glorificar o Teu nome. Nós o faremos de maneira mais plena através da capacitação, da leitura da Tua Palavra e do entendimento acerca dessa mensagem em nossas vidas. Por isso, se faz tão necessário a ajuda do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Abre, alarga o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, a profundidade da Tua Palavra, sabendo que essa palavra ela é atemporal. Ela que foi escrita há milhares de anos, ali naquele contexto de Abacuque, ela foi importante, mas também é aplicável na minha vida e na vida dos meus irmãos. Por isso, fala conosco, usa-me como instrumento, imperfeito que sou, mas confiante que o Teu Santo Espírito fará toda a diferença, não eu. Te peço isso no nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Então nós vemos esse panorama breve que dei para vocês agora de pouco. E é interessante que agora, a partir do versículo 5, melhor dizendo, a palavra de Deus diz assim, Abacuque, capítulo 2, versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, e apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. No versículo 4, o Senhor diz, olha, o ímpio ele está envaidecido, inchado, cheio de si, mas seus desejos não são bons. O justo, em contrapartida, o justo viverá não pelos desejos do seu coração, mas pela fidelidade. E essa fidelidade que conduz o crente para junto do seu Senhor, fazer a vontade do Senhor. No 5, é uma corroboração do versículo 4 acerca da descrição do ímpio. Ele é envaidecido, inchado de si mesmo, e ele acha que a riqueza lhe é esteio, lhe é alicerce para que tenha uma vida tranquila. E o Senhor Deus diz, olha, ilusão, a riqueza em si é uma ilusão.
E o que é uma ilusão? Uma ilusão é aquilo que parece real, mas na verdade não é. É um truque, é uma enganação. A paz, a tranquilidade e o sustento da alma, baseado na quantidade de bens, é uma ilusão. E esse é o comportamento do ímpio. E ele acredita tanto nessa ilusão que ele se torna arrogante, mas um arrogante que não descansa nunca. Por quê? Porque para sustentar essa ilusão, ele precisa sempre estar buscando a afirmação na sua própria riqueza. E a Bíblia diz que essa é uma situação terrível, porque ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Ela eternamente fica buscando essa sensação de paz, mas não encontra. E aí o profeta, ele diz, olha, é voraz como uma sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Mesmo os babilônios conquistando muitos territórios, amealhando riquezas incontáveis, poder além da imaginação do povo da sua época, não havia uma satisfação, uma saciedade em seus corações. Quando era o suficiente? Um pouco mais. Um pouco mais. E quando tinha um pouco mais, o suficiente era um pouco mais. Esse é o retrato de uma civilização corrupta, ímpia, que busca em si mesmo a sua alegria e satisfação. Obviamente que se fosse escrito hoje, se aplicaria também à nossa sociedade. Nós vemos governos, nós vemos instituições privadas, nós vemos indivíduos que não medem esforços e não pensam duas vezes em tratorar, em passar por cima como um trator aqueles que lhe se opõem. Nós vemos que o lucro é um Deus a ser adorado e a ser conquistado ao ponto daquele que conseguir um maior lucro, um maior poder, acaba se tornando um Deus merecedor também de toda adoração. Mas nós vemos que se Deus fala com Abacuque e diz, olha, no futuro determinado, eu já decidi que eu vou ver e julgar a Babilônia por todos os seus pecados, a partir do versículo 5, melhor dizendo, ali a partir do versículo 6, o Senhor diz, olha, eu virei e os condenarei por pelo menos 5 motivos claríssimos. E eu chamaria atenção para vocês acerca do sermão de hoje e eu classificaria dando-lhe um título da seguinte maneira. Abacuque, capítulo 2, do versículo 5 ao 20. A canção zombeteira dos 5 ais. 5 ais. Nós vemos esse primeiro ai lá no versículo 6 do capítulo 2. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daquele. E então surge 5 ais. Mas antes de entrar nessa questão direta, eu quero chamar sua atenção para logo no começo do versículo 6. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria. Esses mesmos povos que estavam sendo conquistados, humilhados, devastados e arrastados cativos pelos babilônios, um dia eles iriam rir dos babilônios. E é uma canção zombeteira. Eu peço a licença para usar um exemplo bem tosco, talvez não do conhecimento da maioria, mas de muitos. No esporte, principalmente no futebol, quando a partida de futebol está quase
terminando, quase se encerrando, e o placar elástico demonstra que certamente aquele que está na frente manterá a sua vantagem, com isso vencerá o jogo, ou o campeonato, ou a série. Muitas vezes nós ouvimos a torcida cantando de maneira zombeteira para tirar um sarro, direcionando sua canção para outra torcida, aquela musiquinha que chega a ser até irritante, né? Ai, 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 está chegando a hora. Isso é uma canção que realmente é para mexer com a moral da torcida adversária e também com o time adversário. Ai, 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 está chegando a hora. Significa que o tempo está acabando e não tem o que ser feito para que se molde o placar. Aqui no versículo 6, quando a palavra de Deus diz: os povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele. É como se estivessem dizendo: ai, 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 está chegando a hora dos babilônios perderem. Ai, 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 está chegando a hora onde eles serão humilhados. Eles que eram os vencedores se tornarão nos maiores perdedores. E esse é o primeiro ai. Está lá no versículo 6, parte B. E a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Eis aqui o primeiro ai. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. O que chama logo a atenção nossa é o quê? É uma associação direta aos 10 mandamentos. É o roubo, é a cobiça, é o 8º mandamento, é o não furtarás. E aqui esse primeiro ai, ele aponta para isso. Ai de vocês, babilônios, que amontoam bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Meus caros, de fato, o pecado, ele parece ser vantajoso, mas no fim ele traz humilhação e destruição. Aquelas pessoas amontoavam bens roubados, como muitos hoje também fazem isso. Eles possuem uma grande riqueza, mas não é não é por seu mérito, mas é por roubar, por extraviar recursos, por obter vantagem ilícita, e ali juntando, amontoando, e aí a palavra é amontoar, é empilhar, é colocar mais e mais e mais e mais como uma grande pilha. E a palavra de Deus: ai daquele que faz isso, ai daquele que amontoa daquilo que não lhe pertence, que pega daquilo através de maneira forçada, por extorsão. E esse amontoar do ímpio, esse amontoar de maneira pecaminosa, ele traz, no primeiro momento, ao coração do ímpio, uma sensação, um estar no controle da sua própria vida e destino, mas ele deve entender uma coisa: a mão de Deus, ela é pesada e ela é justa. E porque é justa, ela pesa contra os ímpios, contra os ladrões, sobre aqueles que extorquem, principalmente os pobres. Nós devemos nos lembrar que esse ai, ele tem uma característica muito severa em seu juízo, pois no versículo 7, o profeta diz: não se levantarão de repente os seus credores.
Sim, existe uma possibilidade de extorsão sistemática, contínua, e existe sim muitos ladrões que se abastecem daquilo que não lhe pertencem. Mas o fato é que uma hora a conta vai chegar. A justiça se fará presente na vida de todos, de todos. Não existe aquele que levará o fruto do seu roubo para o caixão e para além morte. Não fará isso. Nenhuma moeda roubada, nenhum bem tirado de alguém fará diferença ou dará tranquilidade e paz na eternidade. Pelo contrário, só servirá para objeto de acusação e condenação. Nós sabemos que, sim, as pessoas não pensam no amanhã e principalmente na eternidade. Principalmente aqueles que olham para os seus tesouros roubados e ficam alegres em vê-los amontoando dia após dia. Mas são tolos. Os babilônios tinham muitos tesouros amontoados, muitos bens adquiridos através da força, da extorsão, da humilhação. Mas, como nós sabemos, isso não foi suficiente para que aquele povo subsistisse. Aliás, quem são os babilônios hoje? E dessa cultura tão forte, tão poderosa, cujos reis nós ouvimos tanto através das Sagradas Escrituras, o que aconteceu com Nabucodonosor, o que aconteceu com os babilônios, nós apenas temos como acessar alguma coisa dessa cultura através das Sagradas Escrituras ou de museus. Não tem mais edifícios, não existem mais tesouros, existem ruínas, existem resquícios de uma memória muito apagada. Esse é o primeiro ai. Eu não sei como está a sua vida, mas sempre é oportuna a hora do arrependimento. Não importa o valor, importa a ação. Todo aquele que possui algo que não lhe pertence deve se arrepender profundamente e devolver imediatamente, o mais rápido possível, a quem de direito. Aquelas pessoas que porventura ao longo de uma vida ficaram com aquilo que não lhes pertencia e agora o próprio dono se perdeu e não tem como ser restituído, mesmo assim, isso não isenta você do arrependimento e do ressarcimento do pagamento. Eu não vou dizer para você que você deve fazer, como deve fazer, mas se não te pertence, não fique com você. Doe, talvez, faça uma caridade. Obviamente não é algo que é seu de direito, de verdade, mas não fique com o que é seu, pois só trará ruína para a sua vida. E ali, a palavra já nos ensinou, não tem paz na casa daquele cuja riqueza é amealhada com o suor de outras pessoas. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Segundo ai. O segundo ai nós vemos aqui a partir do versículo 9, que diz assim: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, enganando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Esse daqui é uma continuação, obviamente, do primeiro ai, mas mais direcionado a aqueles lucros que têm uma aparência de legalidade. Um exemplo também assim simples e bíblico também. A balança enganosa. É aquele tipo de riqueza, aquele tipo de
lucro que a pessoa ganha através da ingenuidade ou através da enganação de um terceiro. Quando 1 quilo não pesa 1 quilo, quando um valor não é cobrado na sua maneira correta, quando o famoso espertinho se alegra de ter ficado com o troco da padaria, do trocador do ônibus, ou até mesmo de um dinheiro que não lhe pertencia, uma herança, qualquer tipo de situação semelhante. É quando o comerciante engana o humilde e ali repassa uma mercadoria estragada ou falsa até mesmo. Ai daqueles que obtêm lucros injustos. Ai daqueles. Qualquer lucro indevido ou riqueza desonesta não vai ficar na posse durante muito tempo dessas pessoas. A justiça de Deus aparenta ser lenta, mas ela fica muito clara e nós vemos de maneira muito objetiva que aquele que tira do outro achando que está fazendo grande negócio, ela tem uma vida estagnada e não tem felicidade. Pode até ter, sim, lucros, mas não tem vantagem nesses lucros, uma vantagem espiritual, emocional, não tem alegria no coração. Aqueles que prosperam nesse mundo, expoliando, amealhando o que não é seu por direito, perceberá que não poderá levar para a vida além túmulo. E essa ganância, que é algo maligno, ela atrai para dentro da sua própria casa uma maldição, uma perturbação. Então, a casa, por maior que seja, ela sufoca os armários, por mais repletos de alimento, parece que sempre está faltando algo. E não que seja errado ter muitas posses, ser rico, não é isso que eu estou dizendo, muito menos as Sagradas Escrituras. O fato é que nós sabemos, até ali em Efésios, o apóstolo Paulo diz, olha, não é pecado ser rico, mas existem pelo menos 3 maneiras disso acontecer. Uma, trabalhando. Talvez nem todos que trabalhem consigam uma prosperidade ou como se tornar ricos, mas esse é um caminho. O outro é roubando, tirando daqueles que possuem. E um terceiro caminho é ganhando. Então você pode trabalhar, você pode roubar, você pode ganhar. Obviamente que a segunda opção, roubar, eles têm que estar bem conscientes que ainda que escapem das mãos, dos braços da lei, da justiça humana, a lei de Deus, essa é implacável e dessa lei ninguém escapará. Então, você quer ser próspero? Amém. Deus te abençoe e que você tenha muito, muito, muito além daquilo que você imagina que um dia possa conseguir. Mas que você consiga isso trabalhando ou ganhando de maneira correta. Porque se não o fizer, você estará incluso nessa categoria do segundo ai. Ai daquele que obtém lucros injustos. O terceiro ai. O terceiro ai nós vemos a partir do versículo 12. Diz assim, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. A Babilônia, ela foi construída com o sangue de suas vítimas, pelos prisioneiros de guerra, cujo trabalho era escravo e explorado ao máximo. Os babilônios, eles se orgulhavam daquilo, mas Deus disse, olha, não vai durar. E no final, será como lenha para ser consumida pelo fogo. Assim diz no versículo seguinte, versículo 13, acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Meus irmãos, aquele que se faz poderoso ou se faz
rico e temido pela violência, pela exploração, pela humilhação de outras pessoas, saibam que tudo é vaidade. E no final servirá apenas para alimentar o fogo. O que significa essa questão do fogo? Os babilônios, eles eram orgulhosos, acreditavam que seu império duraria para sempre. Mas Deus diz, olha, o fogo consumirá essa arrogância e essa riqueza. E qual é o produto final quando algo é lançado ao fogo, senão o monte de cinzas? Então Deus diz para aquelas pessoas, e diz para as pessoas hoje também, vocês que são violentos, que vocês que através do sangue de outras pessoas querem fazer a sua riqueza e se tornarem prósperos, saibam que o resultado não será uma riqueza sólida e perene, pelo contrário, servirá apenas para ser consumida pelo fogo da ira de Deus. E o resultado final, um montão de cinzas, poeira. Pois a glória da Babilônia foi efêmera, mas a glória de Deus, essa permanece para sempre. O comentarista Risby, ele diz o seguinte: a queda da grande Babilônia é uma lembrança para nós de que aquilo que o homem constrói sem Deus não pode durar. Tudo aquilo que você construir sem Deus é castelo de cartas. Tudo aquilo que você constrói sem Deus é efêmero, passageiro, não tem valor nenhum. Será apagado na memória através da história. Apenas com Deus a sua riqueza é completa e permanece para sempre. Os babilônios não só arrastou as nações como peixes, como vimos anteriormente, mas também impôs sobre esses povos tributos pesadíssimos. E a vida desses povos foi transformada no inferno. Tomemos nosso cuidado para não sermos nós agentes transformadores da vida de outras pessoas num estado infernal. Tomemos cuidado, andemos nos caminhos do Senhor, sempre pautados pela justiça de Deus, não pelos desejos do nosso coração, não dando margem, espaço para impiedade. Por isso, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, ai daquele que tem uma vida baseada no sofrimento das outras pessoas. Quarto ai. O quarto ai nós podemos ver a partir do versículo 15. Diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Esse tratamento predatório, humilhante, que os babilônios impunham aos seus cativos, é comparável a quem deixa um próximo, uma pessoa tão bêbada, tão embriagada, para que aquela pessoa ela tropece em seus próprios pés e ali arrebente a própria cara no chão. Induzir a pessoa, forçar a pessoa, conduzir a pessoa a se colocar num estado de tamanha falta de controle para que ela se encontre num estado vexatório. E então, quando ali aquela pessoa totalmente bêbada, caída ao chão, desmoralizada, ela se torna alvo do escárnio, da zombaria das pessoas. Essa era a acusação, o quarto ai. Ai daquele que dá bebida forte ao seu próximo, misturando com seu furor, até que fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Contemplar a nudez obviamente, mostrar a vulnerabilidade da outra pessoa. Ai daquele
que mostra e esfrega na cara das outras pessoas a sua fraqueza, a sua dificuldade, e pega essa dificuldade, seja a pobreza, seja um problema físico, ou qualquer dificuldade da outra pessoa, ai daquele que conduz a pessoa nesse estado, ou se utiliza desse estado para se alegrar e expor essa pessoa ao escárnio. Isso é vergonhoso. Obviamente, eu não preciso dizer que é algo impensável para um cristão genuíno. O crente não se alegra na injustiça. Nós vemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor não se alegra nessas coisas. O amor não quer o mal. Né? Nós vemos aquela exortação do apóstolo Paulo, que muitos chamam o hino do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não tem valor nenhum. É como o símbolo que retine. Não adianta entregar o corpo para ser queimado. Enfim, nós precisamos sim lembrar que a violência nos dias de hoje está quase institucionalizada. Nós ligamos aos televisores e ali todo santo dia tem crimes e mais crimes e mais crimes e mais crimes. Não tem limitação de sexo, de idade, de condição financeira, econômica, social. Tem para todo tipo. É filho matando pai, pai matando filho, violência doméstica, assassinatos, são sequestros, são tantas coisas. Mas o fato é que nós não podemos nos acostumar com isso. Jamais. Ai daquele que se alegra em ver uma situação de tragédia. Hoje as pessoas, ao verem um acidente ou uma situação de tragédia, elas tiram fotos, selfies muitas vezes, filmes e colocam na internet para obterem likes e views. Absurdo isso. Ai daquele que vê a violência sendo praticada e no seu íntimo acha aquilo bom. É uma vergonha. Para o cristão é algo impensável. Os babilônios, eles riam às custas das lágrimas dos cativos. Porém, esse orgulho não duraria para sempre, pois o quinto ai viria também e cobriria de vergonha aqueles corações ímpios. E é o quinto ai que eu convido você a acompanhar na sua Bíblia no versículo 19. Quinto e último ai. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. O quinto ai. O quinto ai é a idolatria. Se o primeiro era roubo, era cobiça, e nós vimos ali no segundo lucros injustos, era ganância. Se no terceiro era a violência, era o crime. No quarto nós vimos que era a humilhação, era a execração. O quinto é a idolatria. O povo babilônico, como muitos hoje também, eles eram idólatras. Não importa o tipo de material usado para a confecção de um ídolo. O texto diz, acorde, acorde, ai daquele que diz a madeira, acorde, poderá o ídolo dar orientação? Ele está coberto de ouro e prata, mas não respira. Não adianta colocar ouro, prata, incrustar diamantes, pedras preciosas. Continuarão a ser o quê?
um mero objeto, sem vida, sem poder. Não importa o tipo de material que é confeccionado. Nós poderemos considerar a idolatria como a fonte de todos os outros ais. Por quê? Porque ela é uma espécie de matriz. A idolatria é abominável a Deus e está ali já registrado no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4 ao 6, nós vemos Deus dizendo: não terás outros deuses, não farás esculturas, nem de animais, nem de quadrúpedes, nem de nada. Romanos 1, 25, o apóstolo Paulo, ele diz: a idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. A idolatria é uma doença espiritual que cega o entendimento. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Os babilônios tinham seus ídolos. E hoje, muitos também possuem seus ídolos. Mas talvez você possa dizer o seguinte: olha, mas eu não tenho nenhuma estátua de gesso, de madeira, de ouro, de prata, de qualquer outro material na minha casa. Eu não me prostro a nenhuma imagem, eu não adoro nenhuma imagem. Mas o fato que a idolatria ela não está apenas associada a uma imagem, um objeto esculpido em si. O ídolo, ele pode ser abstrato. Nós podemos ser idólatras quando colocamos o dinheiro no lugar de Deus, quando nós confiamos mais na poupança do que na provisão de Deus. Nós nos tornamos idólatras quando pessoas são mais importantes do que Deus. Você fica escandalizado com isso? Se for o caso, talvez você esteja colocando seu filho, sua filha, no lugar de Deus ou acima de Deus. Se você está escandalizado, talvez o seu marido, sua esposa, o seu namorado, seu namorado, seu noivo, sua noiva, está ocupando um lugar da qual ele não lhe pertence, o lugar de Deus. Pessoas, elas não estão acima de Deus, nunca estarão, e nem podem ser equiparadas, senão é idolatria. A idolatria pode se dar também através da realização profissional como meta final de vida e satisfação. Aquele que busca o crescimento profissional para simplesmente bater nas suas próprias costas e dizer parabéns para mim mesmo porque eu sou um sucesso, na verdade está sendo arrogante, idólatra, está idolatrando a si mesmo, a sua carreira. Existem pessoas que idolatram comida. São pessoas cujo paladar está acima de um coração que adora o Senhor Deus. A comida é o seu Deus, a barriga é o seu Deus, o estômago lhe conduz à vontade. Aqueles que não têm domínio próprio, mas a comida os domina. E aí eu digo, não apenas aqueles que comem muito, mas aqueles também que passam fome. Numa espécie de idolatria da comida saudável e do corpo maravilhoso, também é uma espécie de idólatra. O corpo perfeito, seja através do não comer ou comer, ou através de uma escravização de exercícios físicos e procedimentos estéticos, cirúrgicos, esse também é um ídolo a ser combatido. Sexo. O sexo fora do casamento, pecado, adultério, fornicação, mas também dentro do casamento que extrapola o razoável, aquilo que é abençoado por Deus e tem em si como fonte de prazer, única fonte de prazer e uma fonte de prazer a ser acessado de maneira insaciável, constantemente e ocupando um espaço na vida da pessoa que ali se torna um Deus. Poder. Os poderosos, muitos têm tanto dinheiro e já não são mais afetados por outras coisas, mas o poder é um objetivo
da sua vida. Fazem pelo simples fato de poder fazer. Isso também é perigoso e é uma trilha que conduz à idolatria. Ai dessas pessoas que dizem a madeira, desperte. Ai das pessoas que acreditam que terão uma vida plena e satisfatória e alegre, baseado naquilo que Deus não se agrada e colocando no lugar de Deus determinadas coisas. Ai, ai. Ai, 2, 3, 4, 5 ais. Esse é o desfecho do capítulo 2. Quando Deus diz para Abacuque: olha, os babilônios virão e farão coisas terríveis, mas eu não me esquecerei dos seus pecados e visitarei em breve e cobrarei cada pecado, cada ação, cada humilhação, cada injustiça por parte deles. E os farei chegarem ao pó. Humilharei cada um deles. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que nós não caiamos em nenhuma categoria de ais. Nenhuma. Para que nós vivamos dignamente, alegres com aquilo que Deus nos dá, trabalhando com as forças que Deus nos proporciona, construindo vidas dignas, sem medo de sermos combatidos, exortados e justiçados por Deus. Que Deus abençoe sua vida, mesmo que você tenha uma vida simples, humilde, que você se alegre com aquilo que Deus te dá e que você não tenha nada nos seus bolsos, que você não tenha dentro da sua casa nada daquilo que não lhe pertence. E que você louve a Deus, engrandeça o nome dele e reconheça que ele é o seu tesouro, ele é a sua vida, ele é a sua alegria, ele é o seu Deus. E por mais que pareça tardar, a justiça de Deus virá. E ai daqueles que se encontrarem nesse contexto onde a mão de Deus pese. Que o Senhor Deus venha mesmo e pese a mão sobre os injustos, sobre os ladrões, sobre os arrogantes, sobre aqueles que querem humilhar o seu próximo pelo simples fato de vê-lo cair. Que o Senhor venha e pese realmente a mão. E que a nós tenha misericórdia de nós. Pois nós temos que ter consciência que somos pecadores e passíveis de exortação. Que Deus tenha misericórdia de nós, abra o nosso entendimento para que nos arrependamos e vivamos para honrar e glorificar o nome dele, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você seja próspero, e que essa prosperidade venha da mão de Deus, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, e que vocês sejam abençoados por Deus. Amém.